Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos, muito bem-vindos ao 12 em Campo desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo. Estamos chegando com mais informações do Timão no dia de hoje. Para você, o Corinthians que venceu ontem o Guarani de virada na Neoquímica Arena, 2-1, assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Paulista. Jogo que foi apertado, foi complicado, mas o Corinthians conseguiu a vitória e os 3 pontos. Domingo tem clássico contra o São Paulo. E aí é que o Corinthians começa a ser testado de uma forma mais séria, de uma forma um pouco mais dura. No vídeo de hoje a gente vai falar com vocês aqui sobre a entrevista coletiva do Fernando Lázaro, que falou que o elenco é muito bom. Não sei. Aí talvez eu não concorde. Mas que o Corinthians precisa de algumas peças de reposição. E essas peças de reposição passam muito pelo meio-campo. O Corinthians depende única e exclusivamente do Renato Augusto. E quem serão, ou quem será esse jogador, ou quais serão esses jogadores que o Corinthians monitora, que o Corinthians fica de olho? Porque o torcedor, uma coisa é certa, acaba sendo frustrado, acaba ficando decepcionado com a falta de reforços. Antes de falarmos sobre esses assuntos, vou te pedir, deixe seu like aqui pra gente, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos, as lives e, claro, ative todas as notificações e aí você não perde nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Vou rodar a vinheta, na sequência eu conto tudo para vocês. Fica comigo. 12 em Campo News desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, no ar, e a gente chega trazendo as informações do Corinthians no dia de hoje para você. Corinthians que ontem venceu o Guarani 2-1 na Neoquímica Arena, em casa, 100% de aproveitamento. Tomou um gol com menos de 1 minuto de jogo e deu aquele susto na geral, né? Todo mundo ficou preocupado, teve muita dificuldade no primeiro tempo e conseguiu um empate ali nos acréscimos ainda da etapa inicial com um gol do Roger Guedes. No segundo tempo, também no início do jogo, conseguiu o gol com o Fábio Santos, o gol da vitória, um gol de cabeça, uma bola que sobrou para o Fábio ali, e ele toca de cabeça, tirando totalmente as chances de defesa do goleiro, e garantiu a vitória do Corinthians, a segunda vitória em casa no campeonato, a segunda vitória no Campeonato Paulista. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e no domingo tem clássico contra o São Paulo, às 6h30 da tarde, no estádio do Morumbi. Aí é jogo grande, aí é clássico, mas o que deixou muito claro nessas 2 vitórias do Corinthians jogando em casa é que, diante do seu torcedor, diante de um bom gramado, o Corinthians tem um rendimento melhor, o Corinthians consegue pressionar um pouquinho mais o adversário. Mas sem a bola, é um time que é muito vulnerável, é uma equipe que passa por muitos sustos durante a partida e contra o São Paulo fora não será fácil. Ainda mais que o meio-campo, principalmente ali no setor de marcação, os volantes da equipe do Corinthians, ontem o Maicon saiu machucado ainda no primeiro tempo, com 25, 26 minutos da etapa inicial, sentiu uma lesão muscular na coxa, vai ser melhor avaliado ainda para saber se tem ou não condições de enfrentar o São Paulo, mas o fato é que mesmo antes da lesão ali, ele não vinha jogando bem, e também perdeu o Cantígio, que acabou entrando na partida no lugar do próprio Maicon. Aliás, não, o Rony entrou no lugar do Maicon, o Rony foi bem no jogo, o Rony conseguiu dar um equilíbrio ali no meio-campo, conseguiu fazer com que a equipe não perdesse rendimento e, ao contrário, que ganhasse um pouco mais de corpo, né? Depois o Cantígio entrou na partida no lugar do Adson, que também não jogou nada. O Adson vem tendo oportunidades, mas um futebol muito aquém, muito abaixo daquilo que se espera. E o Cantígio também saiu machucado. Bom, Fausto se recupera, né, de um problema no tornozelo. Ele tomou um pisão, virou o tornozelo e ficou fora aí das últimas 3 partidas do Corinthians. Há possibilidade, sim, do Fausto voltar contra o São Paulo.
E de preferência como titular, né, minha gente? Porque sem o Fausto o time cai demais de rendimento. E é um setor que tem preocupado bastante. Não tem o Maicon, provavelmente não terá o Maicon, provavelmente pode não ter o Cantígio, que também não vem agradando aos torcedores. O Cantígio é um jogador que, depois que passou pelo problema, né, de saúde da Covid-19, ele acabou caindo muito de rendimento e também ficou muito sob desconfiança do torcedor. Então o time tem vários problemas ali no meio-campo para o clássico contra o São Paulo, repito, domingo, às 6h30 no estádio do Morumbi. Temos mais 3 dias de recuperação aí desses atletas e, claro, na sexta-feira ou sábado pela manhã é que teremos aí a ideia se eles terão ou não condições de jogo, tá? Mas, repito, é um time que, sem a bola, sofre bastante, né? A defesa muito espaçada, o meio-campo sem muito combate, e por isso que eu digo, depois que o Rony entrou, o time mordeu um pouco mais, o time conseguiu chegar um pouco mais à frente. O Renato, ontem, mais uma vez, foi um dos destaques da partida, jogou os 90 minutos, foi muito bem, e o Renato tem essa característica, né? Quando está em campo, o time cresce, o time cria. Sem o Renato, o Corinthians é um time absolutamente comum e previsível. Então, é preciso ter muito cuidado para esse primeiro clássico. O Corinthians, que no ano passado, em 2022, só ganhou 2 de 12. Só ganhou 2 partidas do Santos. Então, o corintiano, em geral, já vem muito preocupado com essa questão do meio-campo do Corinthians, do ataque e principalmente nos clássicos. O Corinthians precisa voltar a vencer um clássico fora de casa para poder ganhar um pouco mais de confiança aí para a sequência da temporada. O Fernando Lázaro disse que o time é bom, que o elenco é bom. E eu aí não concordo com ele. Eu acho que o time até pode ser bom, mas o elenco, realmente, aqueles jogadores que estão à disposição no banco de reservas não correspondem, não estão à altura dos que estão no time titular. Mas ele disse que o Corinthians continua ali procurando, que está de olho. Ele evitou realmente falar claramente sobre reforços, dando moral e prestigiando os jogadores que ele tem nas mãos. Então, mas é visível, o Corinthians precisa de reforços, principalmente no meio-campo e na frente. O Romero ontem, quando entrou bem. É um jogador que atrai a marcação, que vai para o drible, que sofre muitas faltas. É um jogador que incomoda o adversário. Muito, muito, muito mais que o Adson. Então, é um time que precisa, sim, de reforços, principalmente no banco de reservas ali. E por falar em reforços, o Corinthians continua procurando um meia. Depois de ter a negociação com o Matheus Pereira, do Al Hilal, frustrada, deu errado, o Matheus Pereira tinha tudo certo com o Corinthians, inclusive questão salarial, inclusive com toda a boa vontade do mundo, investir a camisa do Timão, acabou sendo emprestado para o Al-Wahda, também lá dos Emirados Árabes, e não veio. Tem o Coutinho, essa história do Coutinho, que na minha opinião está muito fria, eu não vejo nenhum tipo de avanço com relação ao Coutinho. Tem até o dia 31, mais 6 dias aí, uma semana, né, para que feche a janela de transferências lá na Europa, e aí sim, o Corinthians saberá alguma posição em relação ao Felipe Coutinho, que eu particularmente digo sempre aqui, acho que não seria um bom reforço, eu acho que não seria o jogador que falta na equipe do Corinthians. O Corinthians precisa de mais opções. E dentro do mercado, a gente já falou em vários nomes aqui. Falamos de Quinteiro, falamos de Pete Martinez, falamos de Matheus Pereira, falamos de Felipe Coutinho, enfim, falamos de tantos nomes aqui, mas a diretoria sempre não tem pressa, que eu traduzo não ter pressa é não ter dinheiro, e o Corinthians segue aí monitorando. O próprio Fernando Lázaro ontem disse que precisa de algumas peças pontuais, né, e eu entendo que essas peças pontuais sejam mais no meio-campo e também ali no ataque. A defesa fica lenta com o Fábio Santos e com o Gil. Isso é visível. O Gil ontem voltou a jogar, não comprometeu, mas é um time que fica muito vulnerável pelo lado ali quando tem Gil e Fábio Santos em campo.
Então o Corinthians precisa sim de reforços, minha gente. Deve pintar alguma coisa, mas eu sempre trago para vocês aqui com muita tranquilidade. Não adianta querer apenas jogadores agora, né, para o Campeonato Paulista. Muita gente fala, mas tem que contratar agora para entrosar para o Brasileiro, tem que contratar agora para entrosar para a Libertadores. O fato é que o Corinthians, para Campeonato Paulista, eu vejo as contratações ainda de forma muito distantes. Às 9 da noite eu volto para trazer mais informações aqui para vocês, para a gente atualizar o dia do Corinthians e falarmos um pouco mais sobre o mercado da bola, tá legal? Deixa seu like aqui, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, o que você acha desse momento do Corinthians. Tem chance contra o São Paulo? Acha que fora de casa o Corinthians consegue dar uma boa resposta? Também, afinal de contas, longe da Neoquímica, uma derrota para o Red Bull Bragantino e um empate com a Inter de Limeira. Tá bom? Espero vocês 9 da noite aqui no 12 em Campo. Muito obrigado pela sua companhia. Para quem for aqui de São Paulo, excelente feriado. Para quem for aí do restante do Brasil, de fora do país, ótimo dia a todos, bom trabalho e até mais tarde. Tchau, tchau.